Olá, eu sou o professor Mota e o nosso assunto de hoje é simplificação de radicais. O que vem a ser essa simplificação de radicais? Simplificar é tornar os números menores, ou aqui nesse caso, até eliminar de uma vez por todas o símbolo do radical. Então vamos começar pelo exemplo A. Então, a raiz cúbica de 128, como é que nós vamos simplificar isto? Neste caso, a gente começa por decompor o número 128 em fatores primos. Tá? Então, como ele é par, nós devemos começar dividindo por 2, que dá 64, que dividido por 2 dá 32, que dividido por 2 dá 16, que dividido por 2 dá 8, que mais uma vez dividido por 2 dá 4, que novamente dividido por 2 dá 2, e que, para fechar, mais uma vez dividido por 2 dá 1. Então, você vai observar que na decomposição deu, repetiu 7 vezes, ou seja, 7 vezes o número 2. Então, como o meu índice é 3, então eu vou agrupar estes fatores de 3 em 3, até que seja possível. Então aqui ficou 2 ao cubo, 2 ao cubo e 2. E agora eu vou passar a representar esse 128 naquela forma fatorada. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2, que no caso estaria elevado a 1, mas quando o expoente é 1, ele não precisa aparecer. Isso aqui é como se a gente tivesse 3 radicais da seguinte maneira. Tá? E quando o expoente é igual ao índice, a gente corta, tá? Então eu corto o 3 com o 3, expoente índice, ou seja, eu estou dividindo tudo por 3, tá? O 2 vai ficar com expoente 1, e como não existe radical 1, esse radical vai desaparecer. Então eu terei 2 vezes, aqui acontece a mesma coisa, 2 raiz cúbica de 2. E vou multiplicar 2 vezes 2, 4 raiz cúbica de 2. Então este é o resultado da simplificação da raiz cúbica de 128. Então, decompomos em fatores primos, representamos 128 pela decomposição feita, claro que agrupando esses fatores de 3 em 3, já que o índice é 3, né? E eliminando os, para fora do radical, os radicandos que têm índice igual, que tem expoente igual ao índice, tá? Então vamos ter 4 raiz cúbica de 2. Segundo exemplo. O segundo exemplo, né, que nós diríamos seria o exemplo B. Então nós temos aqui o 12. Então vamos decompor esse 12, né? Por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então vamos observar o índice. Quando ele não aparece é porque é 2. Então podemos agrupar os fatores iguais 2 a 2. Né? Então temos 2 ao quadrado e 3. Então este radical vai ser representado da seguinte maneira. 2 ao quadrado vezes 3.
Como o índice é 2, né? E esse 2 aqui, essa base tem expoente 2, então nós vamos cortar esse expoente com o índice para esse 2. E o 2 vai ficar fora do radical. E o número 3 vai continuar dentro do radical. Então, 2 raiz 3. Está simplificado este radical. Pegando alguns outros exemplos aí. Eu vou apagar essa decomposição aqui. Exemplo C. Então aqui eu tenho agora uma raiz quadrada de m ao quadrado vezes y ao cubo. Então aqui nós já temos os radicando com seus expoentes. Então nós vamos agrupá-los de acordo com o índice que é 2. Como o m já está com o índice 2, ele permanece, com o expoente 2 ele permanece. Agora o y tem expoente 3. Então se ele tem expoente 3, ele teria y vezes y vezes y. Então nós vamos agrupar de acordo com o índice. Então vai ficar y ao quadrado vezes y. E o m e o primeiro y, que está elevado ao quadrado, vão para fora da raiz. Com os expoentes eliminados, my, e aquele outro y vai permanecer dentro do radical. E está simplificado este exercício. Mais um exemplo. Vamos colocar como exemplo D aqui. Então, nós temos aqui a raiz quarta de 81. Tá? Então, vamos ter que decompor este 81. A decomposição de 81, vou apagar aqui esse exemplo C. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Porque se eu somar os algarismos, 8 mais 1 é 9, e 9 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. 81 dividido por 3, 27. 2 mais 7, 9, dá para dividir por 3, que dá 9, que dividido por 3 dá 3, e que dividido por 3 dá 1. Então vamos relembrar que nosso índice é 4. Então, repetimos 4 vezes o número 3. 3 elevado a 4. Ou seja, este 81 vai ser representado como 3 na quarta potência. Tá? Então, aqui, ó. Expoente 4, índice 4. Então, vamos eliminar esse radical. E como resposta, vamos ter apenas o 3 sem radical. Então você observa que vai ter alguns exemplos que vai dar para eliminar o radical inteiro, né? Outros não, outros não vai dar para eliminar o radical totalmente, só para alguns fatores, aqui como no caso o m e o y. Então, aí vão aparecendo as variações. Então, um abraço e até a próxima.